Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mojimbos Extraordinários. É um gosto de estar aqui para mais uma análise de imprensa exaustiva. Ora, hoje o nosso foco de exploração destas fontes recai sobre o Jornal de Angola e o seu suplemento infantil, o Já Candeng. Ambos com data de domingo, 8 de março de 2026. Sublinhe-se. Exatamente. A nossa missão para esta sessão é, no fundo, mergulhar profundamente nestas páginas, cruzar os dados que nos são apresentados e extrair as dinâmicas mais relevantes que marcam o pulsar do país neste dia em concreto. É um autêntico trabalho de garimpo de informação. Porque o que torna esta exploração realmente valiosa é que não nos ficamos por uma leitura superficial daquelas gordas de primeira página. Claro, a ideia não é ler títulos para quem nos ouve. Nem pensar. Nós vamos procurar entender o contexto por trás da tinta impressa, ligar os pontos entre as diferentes secções do jornal e perceber os motivos pelos quais certas notícias dominam a agenda de hoje. O objetivo é oferecer uma perspectiva clara, estruturada e muito analítica sobre o que está a mexer com a sociedade, a política e a economia. E vamos lá descodificar isto, começando pelas movimentações no xadrez político nacional. Eu estive a olhar para o primeiro caderno e a edição de hoje dá um destaque, diria, considerável às estratégias de antecipação dos dois principais partidos. Sim, é muito notório o espaço dedicado a isso. Por um lado, temos o MPLA a mobilizar intensamente os seus militantes por todo o país. O jornal detalha mesmo ações no terreno em locais como Luanda, Benguela, Uís, Cubango e Lunda Norte. Uma cobertura geográfica muito abrangente. Pois é, e o foco parece estar na apresentação da agenda política para 2026. Há aqui uma menção constante a passo a citar, documento orientador. E esse documento serve de base para a preparação do 9º Congresso Ordinário e, claro, das eleições gerais de 2027. Ora bem, se olharmos para esta movimentação com frieza puramente analítica, o que observamos aqui é a clássica mecânica de antecipação e estruturação eleitoral. É o afinar da máquina, não é? Exatamente isso. O facto de a máquina governativa estar já no terreno, apoiada num documento orientador e com ações tão concertadas em províncias que são fulcrais de norte a sul, demonstra uma leitura muito clara do calendário. Repara, a preparação para 2027 não se faz no ano das eleições. Requer uma base muito prévia, presumo. Sem dúvida, é um alinhamento de fileiras, uma unificação da mensagem interna do partido perante os desafios logísticos e políticos que se avizinham. É estruturado. E é super interessante contrastar essa estratégia mais de terreno, de bases, com a abordagem da UNITA, que também ganha bastante relevo nesta mesma edição. E com uma tónica muito diferente. Muito diferente. Temos a deputada Miela Weba a reiterar a defesa da implementação das autarquias locais. A argumentação central que lemos aqui é que a descentralização do poder é um motor fundamental para o desenvolvimento das comunidades. Uma bandeira histórica do partido. Sim, e a reportagem vai mais longe, sublinhando que a UNITA submeteu 5 iniciativas legislativas à Assembleia Nacional que ainda aguardam agendamento. Entre elas, a Lei sobre o Direito de Oposição Democrática, certo? Exato. E as propostas para a institucionalização do poder local. O jornal espelha aqui, de uma forma muito neutra e factual, a natureza do atual debate político em Angola. De um lado, vemos a consolidação da estrutura nacional com os olhos postos no longo prazo, na máquina eleitoral. Do outro, assistimos a uma forte pressão legislativa para uma descentralização administrativa mais imediata. São duas frentes de batalha completamente distintas. Totalmente. O que é relevante para os nossos ouvintes reterem é a arena escolhida para o embate. A oposição utiliza os mecanismos parlamentares para tentar forçar o agendamento de temas que considera estruturantes, enquanto a força no poder gera o ritmo e as prioridades dessa mesma agenda. É quase um jogo de paciência. Um jogo de paciência, de antecipação e de muita pressão. Bem, mas essa ideia de estruturação e de preparar o futuro leva-nos perfeitamente a uma notícia que encontrei mais à frente, na página 7, que está ligada à educação e à sociedade. A do Instituto Superior Politécnico. Essa mesma, o INSUTEC. Realizaram a sua 6ª cerimónia de outorga de diplomas e formaram-se mais de 840 estudantes em diversas áreas. Mas confesso que o que me chamou a atenção não foi a dimensão da cerimónia. Foram as declarações, supô-lo. Exato. Foi o discurso do diretor-geral, Mário Araújo. Ele sublinhou que a instituição tem a missão de colocar no mercado quadros de elevado domínio ético.
E colocou a ética exatamente no mesmo patamar do domínio científico e técnico. Isso é fascinante porque toca num nervo muito central do paradigma atual da educação e, claro, do mercado de trabalho. Historicamente, as coisas não eram bem assim. Não de todo. As universidades, e de forma geral, em todo o mundo, focavam-se quase exclusivamente na excelência técnica. Tiravas boas notas a cálculo e estava o assunto arrumado. Mas ver a ética ser elevada a este nível de exigência por um diretor-geral não é um mero detalhe retórico. É uma resposta ao mercado? Completamente. O mercado percebeu, muitas vezes da pior forma, que um profissional altamente qualificado do ponto de vista técnico, seja um engenheiro civil, um auditor financeiro ou um médico, mas que opere sem uma bússola moral rigorosa, é um risco gigantesco para qualquer empresa ou instituição do Estado. Ou seja, é quase como se a ética deixasse de ser aquela disciplina opcional de filosofia para passar a ser uma competência técnica obrigatória, não é? Uma questão de sobrevivência corporativa. É a salvaguarda do próprio tecido empresarial. A corrupção, a fraude ou até a simples negligência custam dinheiro e destroem reputações num instante. Esta outorga de diplomas, ao reconhecer publicamente essa exigência, reflete, no fundo, as dores de crescimento de uma economia que quer ser muito mais transparente e competitiva a nível global. E por falar em dores de crescimento e nas realidades duras que a sociedade enfrenta no dia-a-dia, a edição de hoje traz-nos dois retratos que, colocados assim lado a lado, são quase um paradoxo sobre o nosso civismo e as nossas infraestruturas. Estás a referir-te à questão da energia no Zango. Sim. Primeiro temos o caso muito específico do bairro Acácias, no Zango 4. Os moradores estão a clamar por energia elétrica há 7 anos. 7 longos anos a aguardar a ligação à rede da END, a nossa empresa nacional de distribuição de eletricidade. E como é que eles colmatam essa falha no entrecanto? Porque as pessoas precisam de viver. Aí é que está o ponto crítico da reportagem. Estão dependentes de um agente privado e pagam cerca de 5.000 kwanzas por mês. 5.000 kwanzas por um serviço informal. Sim, e o coordenador da Comissão de Moradores relata que o serviço é tão fraco e instável que, e cito a expressão dele, a luz parece uma vela. Impressionante. É privatização de uma necessidade absolutamente básica a um custo altíssimo por um serviço que é praticamente inexistente. Mas depois, e é aqui que entra o paradoxo, viramos a página e deparamos-nos com uma ação do Movimento de Apoio Solidário de Angola, a Movangola. Liderado por António Sauanga, se não me engano. Exatamente. Estão a unir-se a várias entidades eclesiásticas para realizar ações contra o vandalismo de bens públicos. O que nos coloca perante uma ironia quase trágica do desenvolvimento urbano. Analisemos bem este contraste, porque dá que pensar. No bairro Acácias, vemos o peso brutal da ausência de infraestruturas estatais. O vazio é preenchido por soluções informais, precárias e muito caras. O cidadão paga do próprio bolso por uma luz de vela. E no outro lado da cidade? Em simultâneo, noutras zonas onde o investimento público já foi feito, onde a infraestrutura finalmente existe, o grande desafio das autoridades e da sociedade civil já não é construir. É simplesmente evitar que o que já está construído seja destruído e roubado. É um contrassenso. Temos franjas da população a desesperar por um único poste de luz que funcione, enquanto noutros bairros há quem destrua os cabos e os postes que lá estão. Pois o esforço da Movangola evidencia um problema cívico que é muito estrutural. Remete para o sentimento de pertença. O bem público, as infraestruturas, os cabos elétricos, as escolas, ainda são frequentemente percepcionados como o bem de ninguém ou apenas o bem do Estado. Quando, na verdade, são financiados por todos nós. Exato, pelos impostos de todos. É um contraste que demonstra perfeitamente como a construção de um país exige tanto cimento e cabos elétricos como exige pura e simples educação cívica. É verdade. Bem, ainda dentro do panorama nacional, e apenas para dar uma nota mais leve, mas igualmente importante para quem nos ouve, temos um breve apontamento desportivo. O Petro de Luanda assumiu a liderança firme do Girabola. Foram jogar fora, certo? Sim, foram até ao reduto do FC Bravos do Maquis e venceram de forma categórica por 3-0. Golos de Quinito, Elândio e Vanilson. E, em paralelo, o jornal dá uma atualização muito extensa sobre as pérolas. A nossa seleção sénior feminina de handball está numa preparação muito aturada com o técnico Carlos Viver. O desporto tem essa capacidade extraordinária de servir de argamassa social, não é? Sem dúvida, tudo. Em momentos de debates legislativos mais tensos ou perante estas dificuldades estruturais nos bairros, um campeonato disputado no Girabola ou a ambição das nossas seleções
cria um sentido de identidade partilhada que transcende completamente a política. É a afirmação do país, de outra forma. Ora bem, agora eu sei que costumamos ter um bloco internacional e diplomacia nestas nossas análises, mas, pois, ia mesmo focar-me nisso agora. É que eu procurei, vasculhei o jornal de uma ponta à outra e a verdade é que o xadrez geopolítico, os acordos diplomáticos e as grandes cimeiras além fronteiras simplesmente não dominam as páginas desta edição de 8 de março. Estão ausentes. E isso é um fenómeno editorial muito claro que temos de assinalar. Quando os cadernos internacionais cedem o seu espaço habitual aos debates sobre o Congresso do Partido no poder, à legislação das autarquias, aos impostos nas províncias. E à falta de luz no zango. Exato. Isso reflete um período de intensa introversão nacional. A imprensa mostra que o país não está distraído com o mundo neste momento. Está sim empenhado em olhar para o espelho. Está focado em reestruturar a máquina do Estado e em preparar a economia local para os desafios futuros. É o momento de arrumar a própria casa. Exatamente. Arrumar a casa antes de olhar lá para fora. E essa questão da reestruturação da máquina do Estado serve de ponte perfeita para aquele que consideramos ser o dado mais impactante, ou pelo menos o mais surpreendente, da edição de hoje. É um número que tem um efeito diretíssimo na vida do cidadão. Os passaportes? Os passaportes. O Serviço de Migração e Estrangeiros, o SME, tem neste momento cerca de 30 mil passaportes já emitidos e prontos. 30 mil. É um volume impressionante. E o gargalo aqui já não é produção, pois não? Não de tudo. A produção parece estar a funcionar. O problema, e isto é que é incrível, é que os cidadãos simplesmente não os vão levantar. Ficam lá esquecidos, nas gavetas. Basicamente, o Ministro do Interior, Manuel Homem, inaugurou um novo centro de apoio ao utente no porto de Luanda, precisamente focado em acelerar todo este processo de entrega. E para termos uma noção da escala deste esforço logístico, só no primeiro dia este centro atendeu mais de 10 mil pessoas. É muita gente num só dia. É imenso e, mais revelador ainda, o jornal aponta que o portal online, o sme.gov.au, já conta com mais de 400 mil utilizadores registados. E é precisamente aqui que a nossa análise ganha uns contornos fascinantes. Há uma dicotomia enorme entre a percepção histórica que temos da ineficiência estatal e a realidade da responsabilidade individual nos dias de hoje. Como assim? Repara, durante décadas, a narrativa dominante era a lentidão crónica dos serviços públicos. O Estado demorava, o Estado falhava. Mas a digitalização e ter 400 mil utilizadores num portal do Estado é a prova de uma adoção massiva. Em Angola, mudou as regras do jogo a uma velocidade vertiginosa. Espera, então o Estado criou um portal digital que é eficiente. O documento é processado e impresso, mas o funil de bloqueio transferiu-se para o mundo físico. Ou seja, o cidadão faz o pedido confortavelmente a partir de casa, mas não vai à fila buscar o passaporte. É exatamente esse o paradoxo. É o choque frontal entre a conveniência digital e a inércia física. A digitalização está a forçar uma mudança de comportamento, não apenas nas instituições, mas no próprio utente. O Estado, neste caso específico, conseguiu escalar a recepção de pedidos e a emissão. Até montou aquela infraestrutura gigantesca no Porto de Luanda para escoar o fluxo físico. Mas a coisa encrava no fim. Encrava na última milha. Se o utente não comparece, a máquina para. Ter 30 mil passaportes acumulados nos guichês é o sintoma mais clássico de um sistema em transição acelerada. O Estado acelerou o passo com a tecnologia, mas os hábitos dos cidadãos ainda operam, em muitos casos, ao ritmo do sistema antigo. É um excelente exemplo de como a tecnologia só resolve metade do problema. A outra metade exige uma mudança de atitude e proatividade das pessoas. Sem isso, os documentos acumulam pó. E avançando para os números que sustentam o país, vamos então mergulhar de cabeça no tecido económico e de negócios. Temos uma manchete que assenta que nem uma luva nesta data. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Um dado muito revelador sobre o mercado de trabalho. Sim, a indústria mineira angolana emprega atualmente 2.300 mulheres na atividade formal. Isto representa cerca de 12,7% de uma força de trabalho total de 18 mil trabalhadores neste setor em concreto. E isto foi discutido numa conferência, não foi? Foi. Na 4ª Conferência Mulher na Indústria Extrativa, promovida pela Bumbar Mining, e estes dados ganharam um destaque central lá. São números que vão muito além da habitual celebração de uma efeméride. Estamos a observar a desconstrução em tempo real de um mito que está profundamente enraizado na nossa sociedade.
A extração mineira sempre foi estereotipada como o reduto masculino por excelência. Sempre associamos a força bruta, paz, picaretas e um ambiente hostil. Exato. Mas ver quase 13% do setor formal ocupado por mulheres e o próprio artigo alerta de forma pertinente que, se somarmos o setor informal e a mineração artesanal, a presença feminina é esmagadora, revela mutações profundas no mercado. E o que é que achas que impulsiona essa mudança estrutural num setor que parecia tão tradicional? É uma combinação muito interessante de fatores. Por um lado, tens a robotização e as novas tecnologias de extração. Por outro, tens um aumento da exigência nas áreas de gestão, de segurança no trabalho e na auditoria ambiental. Ah, claro, abrem-se novas funções que não exigem a tal força física. Exatamente. Abrem-se portas a competências técnicas onde a questão do género é puramente irrelevante. A indústria está a modernizar-se, a focar-se na precisão, na conformidade e na tecnologia. Isso, naturalmente, diversifica o perfil de quem é contratado e traz, diga-se de passagem, resiliência e inovação a um setor que é vital para a nossa economia. Tão vital como a arrecadação de receitas fiscais, que no fundo é o sangue que corre nas veias do Estado. O jornal de hoje traz-nos alguns indicadores fiscais muito curiosos que ilustram ritmos diferentes a acontecerem dentro do país. Em Luanda e noutras províncias. Sim, por exemplo, em Luanda, mais concretamente no município de Cacoaco, os serviços arrecadaram quase 1,88 milhões de kwanzas. Um número simpático, mas a verdadeira escala aparece quando olhamos para os dados da província do Kwanza Sul. Esses números saltam muito à vista. Eles arrecadaram mais de 2 mil milhões de kwanzas em receitas, embora, note-se, a meta estabelecida fosse um pouco mais ambiciosa, estava fixada nos 2,62 mil milhões. Ficaram um bocadinho aquém. Ficaram abaixo da meta teórica, sim. Mas o facto de uma província como o Kwanza Sul conseguir recolher 2 mil milhões de kwanzas é um indicador de extrema relevância sobre a eficácia destas delegações locais das finanças. Mostra que a máquina está a apertar a malha. E se quisermos cruzar os dados desta edição, este ponto liga-se diretamente, mas mesmo diretamente, ao debate político com que abrimos a nossa análise. Estás a referir-te à questão das autarquias levantada pela UNITA e pela deputada Miaela Weba. Precisamente é isso. A descentralização financeira é o pré-requisito absoluto para qualquer descentralização administrativa e política. Não há uma sem a outra. Pois, não se pode ter poder local sem dinheiro local. Esse aumento da capacidade de cobrança nas províncias e a formalização da economia que estes números do Kwanza Sul claramente espelham são os alicerces necessários para qualquer modelo futuro de autonomia dos municípios. É impossível haver verdadeira independência política a nível local se não existir primeiro uma autossuficiência financeira. Para pagar, por exemplo, infraestruturas como a luz do bairro Acácias de que falávamos há pouco. Tudo acaba por estar interligado na gestão de um país. Exatamente. Se o poder for local, mas o cheque tiver de vir sempre de Luanda, não há autarquia que funcione de forma independente. Bem visto. E como o mercado é um ecossistema muitas vezes implacável, onde nem tudo são receitas crescentes, a secção económica e as páginas de anúncios legais contam-nos histórias fascinantes, muitas vezes de ascensão e, noutros casos, de queda abrupta. O caso das seguradoras é gritante nesta edição. É incrível como as puseram quase lado a lado. De um lado da página temos a Nossa Seguros a exibir uma saúde de ferro. Eles estão a consolidar a sua presença e projetam alcançar os 13 mil milhões de kwanzas em prémios emitidos, assumindo a liderança do seu segmento. Uma expansão muito agressiva e bem-sucedida. Mas basta virar a página para dar de caras com uma realidade bem mais dura e complexa. O jornal publica um extenso comunicado da Providência Royal Seguros e esta empresa está oficialmente em liquidação. E a lista de credores? É interminável. É o verdadeiro retrato do ciclo de vida corporativo. O contraste que o jornal publica quase lado a lado entre o otimismo da Nossa Seguros e o colapso da Royal Seguros ilustra bem a consolidação de um setor que é altamente competitivo. Mas estavas a perguntar pela lista de credores e eu estive a ler aquilo com muita atenção. Não são apenas bancos ou os habituais fornecedores corporativos. Vemos ali reclamações por coisas do dia-a-dia. Há queixas por sinistro alto, dezenas de pessoas a exigirem indenizações por despedimento e várias clínicas privadas a reclamarem o pagamento de serviços de saúde que já prestaram aos segurados. Pois, essa página de avisos legais, se a lermos com atenção, é quase um documento sociológico da dor económica de um país. Conta a história das pessoas, não é? Mostra o efeito dominó fulminante que a queda de uma instituição financeira tem no cidadão comum. Quando uma seguradora entra em liquidação,
Não é só o Conselho de Administração que perde. Há um mecânico que não recebe o arranjo do carro acidentado. Há o trabalhador que perdeu o emprego e viu a sua indenização ficar presa na justiça. Há a tal clínica que prestou cuidados médicos de urgência e agora depara-se com um buraco enorme na tesouraria. É um lembrete muito severo para todos os ouvintes de que a regulação rigorosa do setor financeiro, as auditorias, os capitais mínimos, não são burocracia excessiva. É a proteção direta das pessoas comuns contra catástrofes em cadeia. E, no entanto, apesar dessas quedas dolorosas, a roda da economia continua a girar. Porque, repara, nas mesmas páginas de anúncios legais onde vemos essa liquidação triste, vemos também oportunidades. A Borr Drilling está a publicar vagas para profissionais angolanos experientes na perfuração marítima offshore. E os editais públicos de terras? Também lá estão. Editais sobre concessões de largas parcelas de terras agrícolas no Kwanza Sul e em Cabinda. O que prova o meu ponto inicial de que a economia está em constante mutação. Empresas que não se adaptam ou que são mal geridas acabam por ser liquidadas. Libertam espaço no mercado, libertam capital e libertam força de trabalho que vão ser, mais tarde ou mais cedo, absorvidos por novos intervenientes. Seja no mar, com a exploração petrolífera, ou na terra, com o agronegócio, o ciclo recomeça. O que nos leva ao final do nosso mergulho nas fontes de hoje. E guardamos para o fim aquela que, curiosamente, é talvez a reflexão mais profunda de todas as que encontramos. E surpreendentemente não veio do caderno principal. Pois não. Não veio da secção de economia, nem do caderno de política, onde as grandes decisões são noticiadas. Veio do suplemento infantil, do Já Kandeng. O que prova que a clareza analítica muitas vezes surge de histórias que parecem, à primeira vista, muito simples. Exatamente. Eu adorei isto. O suplemento traz uma fábula chamada Os Amigos que Podem Ser os Maiores Inimigos. É daquelas histórias clássicas de lógica que nos põem logo a pensar. Conta lá a premissa para quem nos ouve. Ora, temos a personagem principal, a Mamãe Ibuka. Ela precisa de atravessar um rio perigoso e leva consigo 3 coisas: um lobo, uma cabra e um enorme feixe de folhas de mandioca. Ao chegar à margem, o barqueiro avisa de que a canoa é demasiado pequena. Só a pode levar a ela e a mais um elemento de cada vez. E a angústia instala-se imediatamente. Naturalmente, porque se ela decidir levar primeiro o lobo, a cabra, deixada sozinha na margem, vai devorar as folhas de mandioca. Por outro lado, se decidir levar primeiro as folhas de mandioca para a outra margem, o lobo não perderá tempo a devorar a cabra. É o dilema logístico perfeito. A solução, como sabemos nestes puzzles clássicos, exige muita paciência e estratégia. Ela percebe que a única forma de evitar o desastre total é fazer múltiplas travessias para trás e para a frente. É a única hipótese. Tem de começar por levar a cabra, depois regressa sozinha, leva o lobo, mas quando deixa o lobo na outra margem, tem de trazer a cabra de volta. A seguir deixa a cabra na margem inicial, leva as folhas de mandioca para junto do lobo e, por fim, volta uma última vez, sozinha, para ir buscar a cabra. É um vai e vem constante. Sim. A regra de ouro é que nunca, em momento algum, a cabra pode ficar a sós com as folhas, nem o lobo a sós com a cabra. Mas a verdadeira riqueza deste conto infantil está na sua conclusão, não achas? Completamente. A moral da história fecha com uma premissa muito forte e aplicável à vida real. Temos de saber quem precisa de proteção e quem deve ser salvo em primeiro lugar perante condicionantes apertadas. E se fizermos um pequeno exercício de abstração e ligarmos esta fábula da Mamãe Ibuka a tudo o que analisamos nestes jornais de hoje, deparamos com uma metáfora brilhante sobre a governação. É a gestão de um país inteiro numa canoa. Exato. Pensemos no papel do Estado, ou de um governante como a Mamãe Ibuka, que tem a enorme responsabilidade de conduzir a canoa em segurança. O rio perigoso são as pressões macroeconómicas, os desafios estruturais e até o ciclo eleitoral que se aproxima a passos largos em 2027. E o lobo, a cabra e as folhas? Não são mais do que as várias forças, necessidades e setores da nossa sociedade civil e política. Se o Estado não supervisionar estas dinâmicas de perto e não fizer as coisas na ordem certa, elas entram numa colisão destrutiva. Ou seja, o Estado tem de garantir que consegue cobrar impostos de forma rigorosa nas províncias, como vimos no Kwanza Sul, mas sem asfixiar as pequenas empresas que estão a tentar crescer. Precisamente. Tem de gerir a balança difícil entre a mobilização vigorosa da máquina partidária do MPLA para as eleições e o espaço para as exigências legislativas da oposição, como as autarquias locais propostas pela UNITA.
tem também de incentivar o investimento público em infraestruturas elétricas urgentes, como vimos nos lamentos do bairro Acácias. Sabe, ao mesmo tempo, proteger rigorosamente o que já existe do vandalismo cego que a Mova Angola anda a combater. É um jogo precário de lógica e estratégia em que o mais pequeno erro de cálculo sobre quem fica em que margem pode resultar na destruição irreversível do valor que se tentava criar. É, no fundo, a constatação de que governar, construir uma sociedade civicamente responsável e manter uma economia a funcionar exige não perder ninguém pelo caminho. É um desafio monumental onde qualquer descuido pode ser devorado pelas circunstâncias em frações de segundo. É a realidade. Fica então este pensamento um pouco mais filosófico, mas profundamente enraizado nos factos do nosso dia-a-dia, para quem nos ouve explorar e refletir por conta própria ao longo da semana. Como eu costumo dizer, um enigma infantil que resume na perfeição as grandes complexidades do mundo adulto em que vivemos. Esta foi mais uma edição de Mojimos Extraordinários. Até à próxima.